família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado. Sábado esse, né? Uma semana do último sábado, né? Onde decretou a saída do técnico Ramon Dias, né? Toda aquela questão da demissão pelo Twitter, falado pela comissão técnica do Ramon e do Emiliano, e também toda a questão envolvendo esse pedido, né, de demissão vindo de dentro do vestiário de forma antecipada pelo próprio Ramon Dias, né? Imbróglio que a gente sabe que vai ter causa judicial, já que o contrato entre o Vasco e o Ramon Dias tinha a cláusula ali de rompimento, né, de rescisão de forma unilateral. Uma das partes, se romper o contrato, teria que pagar uma multa milionária. Então, veremos problemas na justiça. Enquanto isso, né, uma semana depois, aniversário de uma semana sem treinador. A Vasco SAF se superando aí mais uma vez. 7 dias, torcedor. 7 dias sem um comandante. Sacrificando automaticamente 2 jogos. O da Copa do Brasil contra o Fortaleza, você sem um treinador, sem comando. Rafael Paiva é apenas um tampador de buraco, a gente sabe, treinador do Sub-20, não tem experiência. Infelizmente, mostrou no jogo contra o Fortaleza que não serve, fez algumas alterações ali sem pé, sem cabeça, colocou o time de uma forma completamente errada, ainda conquistou o empate, né? Mas a gente percebeu que não dá. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, vai falar bastante sobre os treinadores que o Vasco aí sondou e também de todas as rejeições que teve durante esse percurso. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral rapidinho. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que eu vou trazer uma grande novidade para você. Esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Uma semana sem treinador. É isso que está acontecendo com o Vasco nesse sábado, torcedor. Pelo menos agora pela manhã, né? O Vasco não conseguiu ainda contratar um treinador, fez algumas sondagens aí no mercado, né? Muitas sendo com respostas negativas dos treinadores que estão sendo cobiçados. Mais uma vez eu venho falar aqui, 7 dias atrás do Ramon Dias pede supostamente uma demissão ou supostamente é demitido pelo Twitter e a gente sabe que isso vai dar justiça por conta do contrato, né? O contrato tem cláusulas de rescisão unilateral onde pune aquele que romper o contrato com multa milionária. O Vasco deve entrar na justiça para buscar junto ao Ramon Dias essa multa, tá? Se é justo ou não com o Ramon, aí é outra história, né? O Ramon Dias que livrou o Vasco do rebaixamento no ano de 2023, foi o grande trunfo ali nessa arrancada. Não sei como que vai ficar a respeito da Vasco SAF, né? A situação estava assim um pouco complicada, mesmo o Ramon estando ali no comando, mas a gente vai estar analisando, obviamente, como que vai ficar essa questão. Agora, olha só, sem treinador há uma semana, o Vasco começou a sondar alguns nomes, tá? Ontem, né, na tarde de ontem, sondou a situação do Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes de La Plata da Argentina. Treinador completamente fixado ali no futebol argentino, né? Não tem uma vivência
principalmente em ligas de maiores impactos, e a resposta foi negativa, tá? Ele falou: não vou permanecer aqui até o final do meu contrato. O outro treinador que o Vasco sondou foi o Mariano Sosso, do Sport, né? Treinador que está ali no Sport Recife, disputando a Série B. O Vasco observou a situação desse treinador, mas parece que também não vai avançar em negociação. O Mariano Sosso não deve ser aí uma opção, né? Parece que as coisas também foram avaliadas, mas foram negadas por ambas as partes. A gente vai estar analisando isso também. Enquanto isso, Rafael Paiva, tá? Rafael Paiva é o interino de novo agora no jogo contra o Atlético Paranaense amanhã na Liga Arena aqui em Curitiba. Lembrando que eu estou em Curitiba para fazer a transmissão para vocês com imagens em primeira mão, trazer para vocês todas as notícias e também imagens exclusivas, né? Vocês vão ter uma visão que ninguém vai ter. Você que é inscrito, você que nos segue aqui vai estar aí sempre tendo esses privilégios. E aí, cara, eu vou falar para vocês. Uma semana sem treinador. O Vasco entra com um interino, né, que não veio para assumir o profissional, tem dificuldades, a gente percebeu, né? A gente percebeu que no jogo contra o Fortaleza, muitas alterações precipitadas, entrou com um time precipitado em campo, um time completamente perdido, sendo atacado o tempo inteiro, colocou bastante gente no setor defensivo, né? Mesmo jogando com 3 zagueiros, o Paulo Henrique e o Piton participavam mais da marcação do que propriamente do setor ofensivo e conseguiu segurar ali de forma razoável o ímpeto do Fortaleza. O Fortaleza também foi incompetente de não marcar naquele jogo contra o Vasco. E agora, não satisfeita a Vasco SAF de ir para um jogo contra o Fortaleza sem um treinador, que não é culpa do Rafael Paiva, ele não veio para isso. A gente não estou criticando aqui o Rafael Paiva, estou criticando a postura da Vasco SAF, que colocou um interino ali, colocou o Rafael Paiva como um interino, um treinador do Sub-20 que não veio para ser treinador do profissional, não tem capacidade para isso e não é culpa dele que ele não tem. O trabalho dele não é esse. O trabalho dele é com jovens, mas está ali tampando buraco. E aí você compromete, você aumenta as suas chances de perder para o Fortaleza, né? Por conta dessa questão. A comissão técnica faz uma diferença enorme, principalmente em um elenco que tem jogadores experientes, como Michael, Medel, Verratti, Payet. Beleza, você quase sacrifica o primeiro jogo da Copa do Brasil, aumenta automaticamente, né, as chances do Fortaleza vencer por conta da falta de uma comissão técnica que, ao contrário do Vasco, Fortaleza tem como trunfo, que é o Vojvoda. E agora, não satisfeita, a Vasco SAF com uma semana inteira ali para trabalhar, 7 dias hoje, torcedor, que o Vasco está sem treinador, não satisfeita a vontade de aumentar as chances do Atlético Paranaense vencer na Liga Arena. Por conta desses mesmos fatores que eu trouxe para vocês, vai acontecer de novo. E se não for acontecer no outro final de semana também, é que o Vasco vai ter a semana livre, semana que vem livre, para pensar, repensar, trabalhar. Mas quem que vai pensar, repensar e quem vai trabalhar? Tá difícil, torcedor, tá complicado. A Vasco SAF acumula inúmeros problemas, principalmente de agilidade. O futebol é volátil, o futebol brasileiro é versátil, precisa de uma flexibilidade maior e o Vasco não tem e está ficando pelo caminho e está aumentando as chances de perder os jogos, está aumentando a chance dos adversários vencerem aí, infelizmente. E não é culpa do interino, o interino não veio para isso. E, cara, eu sempre bato na mesma tecla. É muita incompetência para um lugar só. Ah, mas você está criticando a Vasco SAF, a 777, o Lúcio Barbosa. Sim, estou. Mas vou deixar uma aspas aqui para vocês. Não é que eu estou criticando a Vasco SAF, que o clube associativo é a salvação, porque longe disso. O clube associativo é ainda mais destruidor. Ainda mais. Tá? É ainda mais. Não estou aqui falando que o Pedrinho vai salvar, porque não vai. Não vai. Nem o balancete financeiro saiu ainda. É algo que era para ter acontecido dia 30 de abril. Não saiu ainda. É pior do que a Vasco SAF, é o associativo.
mas o que a Vasco SAF vem fazendo é uma vergonha de gestão de futebol. Uma vergonha, uma falta de profissionalismo absurda. Nenhum clube na Série A fica tanto tempo sem treinador como o Vasco. Abro aspas, o Botafogo ficou sem treinador bastante tempo, mas o que o John Textor faz no Botafogo hoje, a presença do John Textor, está longe de ser o que a 777 Partners faz com o Vasco. Longe. Então, uma coisa compensa a outra. No Vasco, nada se compensa, nem mesmo o clube associativo. Rapaziada, o Vasco deve vir a campo contra o Atlético Paranaense amanhã. Olha, vai ter a volta do Payet, hein? Mas não deve entrar como titular ainda. Tá? Vinha se preparando durante a semana a questão física. O Gigante da Colina deve vir a campo com o Léo Jardim no gol. Paulo Henrique na ala direita. Aí a dúvida ali na zaga, né? O João Vitor pode entrar no lugar do Rojas, que jogou ali zagueiro pela direita, com o Maicon e o Léo repetindo ali a dupla que deu certo contra o Fortaleza e o Lucas Piton na ala esquerda. Aquela questão envolvendo somente 2 jogadores deve mudar para 3. Sforza, Matheus Carvalho e Hugo Moura devem fazer ali esse trio de volantes no meio-campo para preencher um pouco mais. Não aconteceu o que aconteceu contra o Fortaleza. E no ataque o David, que na minha opinião jogou bem contra o Fortaleza ali, enquanto tinha fôlego, e o Verratti, que não é jogador de contra-ataque. Então, Rafael, pelo amor de Deus, se for jogar no contra-ataque, infelizmente ou felizmente, o Cleiton é muito mais rápido, veloz, forte nessa explosão física do que o próprio Verratti. O Verratti é jogador de receber bola dentro da área para finalizar. Se a tendência for contra-ataque, não é jogo para o Verratti. Então, já deixa aqui a minha opinião, queria saber a sua, corre lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto aqui direto de Curitiba com todas as informações de Atlético Paranaense e Vasco para você não perder nada. Forte abraço, saudações vascaínas.